A minha primeira sala de aula eu assumi em 1995. 1995 era um outro mundo, um outro milênio, né? Um outro tudo. Eu sou uma professora que atua até hoje. Dentro desse tempo, eu fui assistindo gerações diferentes se constituindo. E, obviamente, que elas têm diferenças importantes. E diferenças não significam que elas são melhores ou piores, elas são diferentes. Acho que esse é um ponto importante de considerar. Quando a gente faz o apontamento da diferença, eu não estou dizendo que aquilo que é diferente é ruim ou é melhor. É só que eles são diferentes, né? Eu penso que nas primeiras turmas, principalmente no ensino médio, que eu assumi, existia uma geração que tinha uma conexão com o conhecimento, com os livros, que era um pouco mais robusta e, portanto, eles tinham uma atitude mais questionadora e desafiadora sobre o meu conhecimento. Então era um olhar ressabiado, um olhar de questionamento, né? Me lembro de ter assumido aulas num colégio em uma substituição a um professor da casa já bastante antigo na casa, né? Ele tinha já bastante idade, mas também era muito conhecido. E eu senti um grande desafio de fazer essa substituição, porque eu era uma professora mais jovem, porque eu sou uma professora mulher, e havia um questionamento constante sobre aquilo que eu sabia, se eu sabia de fato. Então, eu acho que esse é um ponto que atravessa todas as gerações. Acho que quando nós somos professoras mulheres em sala de aula, nós enfrentamos algumas coisas que vão se repetindo nessas gerações, mas isso eu deixo para depois. A partir do momento que nós vamos entrando no século XXI, eu vou percebendo que as crianças elas vão trocando o brincar com o corpo, né? O brincar na expressão na rua, o brincar no play, vamos descer para o play, vamos brincar no play, quer dizer, dentro de um contexto socioeconômico, né? Um ambiente que também se diferencia. Então eu vivi ainda a experiência de crianças que brincavam nas ruas, então tinha uma experiência com o mundo, com os meios de transporte, né? Que é bem diferente dessas que acabaram se fechando nos condomínios. Então, esse é um aspecto bastante impressionante. As gerações que foram deixando de ter uma convivência social e se distanciaram de outras realidades. Então, essas crianças, elas passaram a viver numa bolha. E isso impactou significativamente o desenvolvimento delas. Então, as primeiras turmas eram de crianças que iam ao colégio pela proximidade da casa, iam a pé ou pegavam um ônibus circular. Enfim, isso era para essa geração algo absolutamente necessário. Alguns anos depois, num outro contexto, eu me lembro de uma mãe contar para mim que a filha tinha sido aprovada numa faculdade, numa outra cidade, e que essa mãe foi até a cidade com essa menina e pegou ônibus com ela, foi ao supermercado fazer compras, e isso, ela falava sobre isso numa certa queixa, como é que eu deixei minha filha crescer e chegar a essa idade sem ter tido esta vivência. Então, se eu olho para estas gerações, eu consigo perceber que as crianças e os adolescentes foram, por N razões, apartados da convivência social. E isso tem um aspecto bastante importante no desenvolvimento delas. A gente vai falar sobre uma imaturidade, uma dificuldade de lidar com contextos diferentes, contextos socioeconômicos diferentes, uma realidade diferente. Então, como é que a gente conserta isso? Como é que a gente ajusta isso? Acho que é através da conversa e do diálogo. Quer ver uma situação que aconteceu há pouco tempo?
nós achamos uma garrafa d'água, essas que a gente compra para nossa água diária, e uma pessoa olhou e falou assim: nossa, essa garrafa aqui alguém esqueceu. E ela não tinha nome de ninguém, ela não tinha, enfim, nenhuma identificação. E a pessoa disse: agora a gente não vai saber, essa pessoa de fato perdeu a garrafa, porque ela também não tem como provar que essa garrafa era dela, não tem nenhuma identificação. Lá pelas tantas, essa pessoa me disse: e essa garrafa é uma garrafa cara, uma garrafa que custa R$300. Aí fiquei pensando sobre esse aspecto. Será que essa pessoa que perdeu a garrafa, ela sabe o que é custar? O que é o custo de R$300? O que significa R$300 num supermercado? O que é R$300 no sentido monetário mesmo? O que R$300 compra? A gente vive um contexto socioeconômico, né, que ele é muito diverso. Então existe lá uma criança que está na boca do caixa com a mãe do supermercado e a mãe pega lá o pacote de bolacha e diz: hoje não vai dar para levar, a gente vai levar isto e isto. Esta experiência ela é muito importante, né? Ela é dolorosa, mas ela é importante, no sentido de que não dá para a gente acessar tudo e desejar tudo e ter tudo a qualquer tempo. Então existem contextos em que as crianças são desprovidas dessa experiência, muito em função de pais que viveram isso e que se sentiram de alguma maneira marcados por essa experiência de não poder ter algo naquele momento. E na tentativa de cuidar, de curar a sua própria ferida, impõe uma vivência bastante negativa para os próprios filhos, né? Colocando sim a qualquer tempo e a qualquer situação, né? Então vamos pensar. Às vezes as crianças dizem: nossa, estou com uma vontade de comer alguma coisa, e essa coisa aparece como por encanto na geladeira ou em casa, né? E essa palavra, como por encanto, desconecta as crianças de que aquilo tem um caminho para chegar até ali. Um caminho desde o esforço daqueles que produziram até o esforço daquele que vai preparar. Então, quando a criança ela faz parte dessa vivência, ela começa a construir essa percepção de limites, né? É muito bonito quando uma criança vê e pergunta, né? A gente pode comprar isso hoje? E ela pode ter a resposta sim, como ela pode ter a resposta não, né? Então, entender que existe um limite, né? Que hoje não pode. Que uma coisa que me incomoda, né, é a ideia de na volta a gente compra. Você está dizendo para a criança uma mentira, porque a gente não vai voltar e a gente não vai comprar. E a gente está dizendo para ela, quando a gente não consegue dizer não, a gente mente. Uma criança é bastante inteligente para entender que existe um dia que a gente vai poder comprar e outro dia que a gente não vai poder comprar, né? É importante na saída com as crianças dizer: a gente vai dar uma volta, mas a gente não vai comprar nada hoje. A gente só vai olhar. E tudo bem a criança olhar. Ela vai ter vontade? Vai, mas ela também vai aprender a administrar essa vontade. Porque um dia é sim, um dia é não. Um dia é não, um outro pode ser sim, né? E que para que se adquira aquilo tem um custo, que não é só um custo monetário. Aquilo é um custo de existência, né? Então, os recursos materiais, eles são adquiridos em função de um esforço, que é um esforço pessoal, um esforço de vida, um esforço de estudo, né? E que, portanto, a gente precisa olhar para aquilo que se conquista de uma forma a celebrar isso. Que bom